amém? Tá bem fresquinho, tá? Tá bravo esse calor, mas eu creio que Deus ainda vai honrar este lugar e nós ainda vamos conseguir colocar um ar-condicionado para que a gente possa estar mais à vontade para estar cultuando a esse Deus maravilhoso, amém? Hoje nós vamos ter pouco tempo, vou tentar ser bem breve uma mensagem. Ainda temos bastante coisa aqui na igreja ainda hoje. Sexta-feira foi o aniversário do pastor, então hoje tem algumas homenagens ao pastor e por isso não podemos demorar muito tempo. Já tivemos um problema do som, mas vamos tentar ser breve. Abra comigo a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Logo depois você também abre comigo no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Isaías, capítulo de número 53, e no Evangelho de João 19, no versículo de número 30. À medida que você for encontrando, se coloque de pé em nome de Jesus. Isaías, capítulo de 53. Vamos ler do versículo 4 em diante. 4 e 5. Versículo de número 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito de Deus, aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo de número 19, versículo de número 30. João 19, versículo de número 30. Vamos ler do 28 ao 30, para que a gente possa entender um pouco melhor. Diz assim a palavra do Senhor: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir as Escrituras, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Feche seus olhos em nome de Jesus, nós vamos orar essa noite. Deus, nós te glorificamos, ó Pai. Te glorificamos, ó Pai, porque a Tua palavra é uma palavra de vida, uma palavra de verdade, Senhor Deus. Palavra essa, ó Pai, que restaura aquele que está quebrado, caído, Senhor Deus, que levanta, Pai, o oprimido, Senhor. Palavra essa, Senhor Deus, que cura, que liberta, que salva, Senhor. E é esta palavra que nós viemos aqui esta noite, ó Pai, escutar do Senhor, Deus. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, tenha liberdade em nosso meio, Senhor. Que o Seu Espírito Santo sonde cada coração, Senhor Deus, e aonde houver um coração com terra fértil, Senhor, que a Sua palavra venha a penetrar, Senhor Deus, para que haja fruto neste coração, Senhor. Porque à medida que a Sua palavra entra, Senhor Deus, ela não volta vazia, Senhor Deus, sem antes ela, Senhor Deus, fazer o que lhe apraz, Senhor, sem antes ela fazer, Senhor Deus, trazer um efeito, Senhor Deus, nessa pessoa que a recebeu, ó Pai. E à medida que aqueles receberem, Senhor Deus, com o coração aberto a Sua palavra, Senhor, eu creio que aquele que precisa de cura receberá uma cura, Senhor. Que aquele que precisa de uma libertação receberá a libertação, Senhor.
Aqueles, Senhor Deus, que vieram buscar, Senhor Deus, restauração para o seu lar, Senhor Deus, vão receber do Senhor restauração para o seu lar, Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, se faça presente em nosso meio esta noite, ó, para a glória, a honra e o louvor do seu nome, Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar, glorificando e exaltando a esse Deus. Ontem eu estava assistindo TV e eu vi uma reportagem que me chamou bastante a atenção. Coisas que a gente vê sempre na televisão, mas me chamou a atenção. A gente já viu pessoas acontecendo isso com outras pessoas, mas aquele fato me chamou a atenção também para essa mensagem. Era de um garotinho, estava assistindo eu e a Isabela, que ele teve um problema e ele precisava receber um transplante de medula. E aquele garoto ficou por muito tempo no hospital até que surgiu alguém que era compatível com ele, com a sua medula. E ele recebeu essa doação e ele fez a operação e deu tudo certo. E a reportagem foi atrás daquele que doou a medula para aquele garotinho, porque não era parente, não era irmão, não era nada daquela família, simplesmente foi um doador desconhecido para aquela família. E a reportagem fez essa junção e colocou de frente o doador e o recebedor, aquele que recebeu a doação daquela medula. E já havia 4 anos que tinha se passado aquela doação que aquele rapaz, aquele jovem, aquela criança tinha recebido do rapaz a medula. E ele ainda não conhecia aquele que doou a medula para ele. Isso começou a me trazer na mente coisas espirituais. Que da mesma forma que aquele garoto recebeu aquela medula e ele sem aquela medula, certamente algum tempo depois os tratamentos não iam mais ser tão eficazes e aquele menino ia vir a óbito. Mas alguém decidiu dar a vida a ele novamente. Mas alguém, sem ter nada em troca, decidiu doar aquela medula a ele. E aquele garoto, 4 anos, ainda não conhecia aquele que, se é que podemos dizer assim, o devolver a vida. E muitos de nós hoje em dia estamos vivendo dessa forma. Temos uma vida, respiramos um ar. Estamos de pé. Sabemos que foi alguém que deu uma vida por nós. Alguém doou não somente uma medula, mas doou um corpo. O seu sangue se esvaiu por mim e por você. Mas não conhece aquele ao qual foi o doador da sua própria vida. Sabemos que alguém morreu por nós, mas não sabemos quem foi. Muitas pessoas não conhecem quem foi que morreu numa cruz um dia, há 2000 anos atrás, para que ele pudesse ter vida. E a mensagem que nós vamos pregar nessa noite diz a respeito disso. De um povo, a humanidade, que recebeu a vida, que recebeu como sacrifício vicário em uma cruz a morte de alguém. E esse alguém, mesmo sabendo que não éramos merecedor, mesmo sabendo que éramos falho, pecador, esse alguém se entregou em um madeiro, em uma cruz, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. Para que hoje um povo pudesse estar andando pelas ruas, respirando, tomando as suas decisões de segui-lo ou não segui-lo. A pessoa que se doou naquela cruz, o nome dele é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Pergunta para quem está do seu lado, você o conhece? Jesus de Nazaré. Se você não o conhece, eu quero te apresentar hoje. E eu quero te dizer que
Ele morreu por mim e por você. Hoje você vai conhecer aquele que um dia doou a sua própria vida para que você hoje pudesse estar aqui sentado, nesse calor. Mas sentado, com vida, com vigor, com força, respirando. A Bíblia diz que uma mulher chamada Maria recebeu uma visita de um anjo pela madrugada. E esse anjo diz para ela que ele é o anjo Gabriel e que ele veio da parte do Senhor. E o anjo disse para ela que ia descer sobre ela o poder do Altíssimo. E que dentro dela ia ser gerado um Messias. E que ela teria um filho. E que o nome do menino ia ser Emanuel. Maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus conosco na terra. E aquela mulher diz para ele: mas como pode eu ser mãe se eu ainda não conheci homem algum? Em Lucas 1,37 nós vamos ver o anjo dizendo para ela: por acaso há alguma coisa difícil ao Senhor? Não existe impossível para Deus, é o que ele diz para ela. Aquela mulher, ela concebe do Espírito Santo. E logo tem o menino chamado Jesus. Depois de algumas coisas acontecerem, a perseguição, tentarem matá-lo, e ele nasce. E daqui a pouco, na quarta-feira, muitas pessoas vão estar comemorando essa data, a qual nasceu o menino Jesus, dia 25 de dezembro. Mas muitos não conhecem a verdadeira história daquele que nasceu no dia 25 de dezembro. Não somente um menino, mas também o Deus conosco nessa terra, aquele que se sacrificou em prol de um povo o qual não o queria. E a Bíblia diz que o menino cresce em graça e em conhecimento. E o ministério de Jesus começa, ele já adulto agora. A Bíblia diz que ele vai a um casamento porque os noivos tinham convidado a Jesus. Ele chegando nesse casamento, ele ainda não tinha manifestado o seu poder na terra. A sua mãe vem dizer para ele que acabara o vinho da festa. E isso ia ser uma grande vergonha para os noivos, de ter uma festa e no auge da festa não ter mais o que beber. Ele diz: mulher, o que tenho eu contigo? Mas Maria, entendendo o que Jesus estava dizendo, já vai para o mestre de sala e diz: olha, separa, faça tudo o que ele mandar você fazer. E Jesus opera ali um milagre com as talhas de água que ali estavam para a purificação dos judeus. E o que aqueles homens dizem era: como pode você, para o dono da festa, guardar o melhor vinho para o final? E aí a palavra de Deus já está nos ensinando algo e mostrando o sacrifício de Cristo na cruz, que é o último sacrifício, que é a partir deste momento é o qual não vai haver mais sacrifício algum, porque o sacrifício de Cristo foi suficiente. Passado esse momento, Jesus não parou mais de fazer milagres. Jesus curou enfermos. Jesus, ele curou o cego, fez paralítico andar, fez morto ressuscitar. Pessoas com fome no monte, Jesus multiplica peixe, Jesus multiplica pão. E muitos outros milagres. A Bíblia diz que não haveria papel para se colocar ou se anotar, se fossem colocar em papel todos os milagres que Jesus havia feito, que Jesus fez. E depois de aproximadamente 3 anos de ministério de Jesus, é chegado o momento de se cumprir na vida de Jesus o que nós lemos em Isaías 53. Chegava um momento em que Jesus sofrer,
de ele ser ferido de Deus, oprimido. E como diz Isaías, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E chegava o momento de Jesus sofrer por mim e por você naquela cruz. Jesus então chama os seus discípulos para celebrar a Páscoa, que era a celebração que eles tinham do tempo em que eles estavam presos lá no Egito, ao qual o Senhor, com mão forte, liberta eles. E o Senhor diz para eles matarem um cordeiro, passar o seu sangue nos umbrais da porta. E assim como o cordeiro foi morto lá atrás para a libertação do povo do Egito, um novo cordeiro ia ser morto para a libertação do pecado. Só que o sangue desse cordeiro que ia ser morto, o cordeiro Jesus Cristo, o cordeiro ao qual João olhou para ele e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não pode ser passado nos umbrais da porta da sua casa, mas eles têm que ser cravado e pincelado nos umbrais do seu coração. Jesus senta com os discípulos para comemorar essa Páscoa, esse momento de libertação. Ele então institui a última ceia. E ele chama os discípulos para ceiar com ele. E ele diz, pega o pão, parte e diz para os seus discípulos: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Ele pega um cálice e diz: esse é o meu sangue, que é derramado por vós. Eu acho que os discípulos ainda não tinham entendido o que Cristo estava dizendo naquele momento. Ele então, logo depois de ministrar a ceia sobre aqueles homens, os seus discípulos, ele faz algo para ficar na memória daqueles homens, porque aqueles homens iam ser o pai da igreja. Aqueles homens que estavam ali iam ser os percussores do Evangelho do Senhor. E que se hoje em dia tem homens que a gente olha, que prega muito, que evangeliza muito, e a gente já fica olhando eles assim: como pode um homem desse não se engrandecer? Então Jesus já quer ensinar algo para aqueles homens que hoje não são nada, mas um pouco mais à frente vão se tornar homens importantes no meio evangélico. E Jesus pega um balde com água, bota aqueles homens tudo sentados e começa a lavar os pés daqueles homens. Quando ele chega para Pedro, Pedro diz: Senhor, você lava os pés? Os meus pés não. O Senhor não vai lavar os meus pés. Jesus diz para ele que se não lavar os pés dele, ele não tem parte com ele. Pedro então pede para que ele lave as mãos, lave a minha cabeça, lave o meu corpo todo, então. E Jesus diz para ele: olha, o que eu faço agora você não entende, mas você vai entender depois. Pedro não queria aceitar o agir de Deus naquele momento porque ele não entendia. E assim é nas nossas vidas. Às vezes acontecem coisas que Deus está fazendo, está nos direcionando, e nós não queremos aceitar porque não estamos entendendo. Mas a nossa função não é entender aquilo que Deus tem ordenado para que a gente faça. Mas a gente tem a mania de querer questionar a Deus. Assim como Pedro, eu e você queremos questionar o agir de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes essas coisas que estão acontecendo na sua vida, meu irmão, tem um propósito para isso. Você pode ter certeza que Deus não quer o seu mal. Ele diz que Ele sabe, bem sabe, os pensamentos que Ele tem de vós é pensamentos de paz. É pensamentos de bem, não de mal. E se está acontecendo, se Ele está te direcionando para algum lugar, você pode ter certeza de uma coisa: isso é para crescimento na sua vida. Por mais que você não entenda, por mais que você não compreenda, Deus, Ele tem um projeto em cima disso que está acontecendo na sua vida. Você pode ter certeza disso. Após Jesus estar ali sentado com aqueles homens, a Bíblia diz que eles cantam um hino, e Jesus chama aqueles homens para orar à parte. E eles vão para o Getsemane. E ali Jesus, a Bíblia diz que Jesus se adianta um pouco e chama mais 3 discípulos
para ir um pouco mais à frente com ele, Pedro, Tiago e João, para estar orando junto com ele. E quando eles chegam junto com Pedro, Tiago e João, ele diz: esperem aqui, orem aqui, porque eu vou aqui um pouco mais à frente. E a Bíblia diz que Jesus vai lá, faz a sua oração, ora, e quando volta, aqueles homens estão dormindo. E Jesus alerta eles: olha, vigiai e orai. Vocês não podem guardar nem um minuto, vocês não aguentam nem ficar orando um pouco. E Jesus volta para orar. E a Bíblia diz que Jesus agora orando, a sua oração era tão aflita, o seu coração estava tão amargurado, porque ele, como Deus, ele já tinha enxergado, já tinha visto o que iria acontecer com ele, e também ele sabia as coisas que iriam lhe acontecer. Mas ele também, como um homem, sendo 100% Deus e 100% homem, o seu lado humano sofria, o seu coração ardia, a sua alma se agoniava, e ele diz: a minha alma está pegada à morte. A Bíblia diz que seus poros se abrem e Jesus começa a suar gotas de sangue. Tamanha a aflição de Jesus. Agora você consegue imaginar alguém suando sangue? Você está aqui, o calor está intenso e você está suando, e você imagina você colocar a mão na sua testa e quando você olhar, sangue. Esse era o sofrimento de Jesus antes mesmo de chegar ao Calvário, antes mesmo de chegar às vias da cruz. E Jesus então faz uma oração. E ele diz: Senhor, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. E agora eu creio que Jesus, como Deus, ele olha lá na frente e ele vê que é necessário para que eu e você estivéssemos aqui hoje. E ele olha, sendo o Senhor do tempo, ele vê eu e você neste lugar. Ele consegue ver a sua expressão, o seu rosto, neste momento, nesta hora, escutando essa mensagem. Ele então diz: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Se é para que eles, é a única solução para que eles possam ser salvos, seja feita a sua vontade. Eu aceito passar pelo Calvário, pela vida deles. Eu dou a minha vida pela vida deles. A vida do justo pela vida do injusto. A vida do santo pela vida daqueles que não têm a santidade. A Bíblia diz que por um justo pode-se até achar alguém que dê sua vida por ele. Mas Deus, Cristo, deu a sua vida por nós, mesmo nós sendo pecadores. Mesmo eu e você sendo pecador, Ele deu a sua vida por nós. A Bíblia diz que pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama, mas Ele não esquece nem de mim e nem de você. Glória a Deus. Todavia seja feita a sua vontade, Pai. Eu vou ao Calvário. Foram as palavras de Jesus. Ele dizendo isso, ele volta e os discípulos estão dormindo. Ele chama a atenção dos discípulos de novo e diz: agora não há mais tempo, é chegada a minha hora. Os soldados chegam perto dele. E Jesus se adianta e diz: a quem vocês estão procurando? E eles dizem: Jesus, o Nazareno. E Jesus abre sua boca e diz: eu o sou. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus diz eu o sou, aqueles homens caem no chão, o tamanho e o poder da palavra de Jesus. Mas Jesus entendia que tinha que se cumprir aquilo que estava escrito a seu respeito. Os homens se levantam e vão agarrar Jesus para prender. Pedro, no relampejo de querer proteger o mestre, arranca a sua espada e tenta cortar a cabeça de Malco. Só pode
ele só poderia querer cortar a cabeça porque acaba errando e acerta a orelha. Ele corta a orelha de Malco. E Jesus diz para ele: olha, Pedro, guarda a sua espada, porque aquele que brigar pela espada, morrerá pela espada. Jesus coloca a orelha daquele homem como um milagre novamente, na frente de todos. E mesmo assim aqueles soldados não enxergam. E não veio o poder de Jesus. Jesus é preso. É levado à casa de Caifás, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote Caifás o leva para o Sinédrio. E lá no Sinédrio eles começam a arrumar, interrogar a Jesus e a arrumar coisas ao qual pudessem acusar Jesus. E uma dessas coisas que eles acusam a Jesus é de blasfêmia. Nesse momento em que eles entendem que Jesus blasfema, mas não sabia eles que Jesus estava falando a própria verdade. O sumo sacerdote rasga as suas vestes. Então diz que não precisa mais de prova, porque todos viram que ele blasfemara. E aí começa a sessão de tortura ao meu Cristo, ao seu Cristo. A Bíblia diz que um dos soldados dá uma bufetada, um tapa no rosto de Jesus. E eles começam a escarnecer de Jesus. Começam a dizer: você não é o Cristo? Então diz e profetiza quem te bateu. Profetiza quem te deu esse tapa. Começam a espancar a Jesus, a bater nele. Aquele sofrimento durou a noite toda. E quando vai amanhecendo o dia, eles espancando a Jesus naquele lugar, batendo em Jesus. A Bíblia diz que Pedro está sentado do lado de fora, num local, numa fogueira que dava para enxergar o mestre. E como Jesus já tinha dito a Pedro lá atrás, você conhece a história, porque Pedro disse que não o negaria de forma alguma, que morreria com ele. E nesse momento que está amanhecendo o dia, Jesus está sendo espancado. Pedro está sentado numa fogueira. E a terceira vez que alguma pessoa pergunta a ele: você é igual a eles? Você é um deles? E Pedro diz: não, eu não sou. Eu nunca ouvi, eu não conheço. Só queremos estar perto de Jesus quando estamos com glória. Só queremos estar perto de Jesus quando estamos vendo milagre. Só dissemos que conhecemos a Jesus quando estamos recebendo algo da sua parte. Herdamos isso lá de trás. Pedro, vendo Jesus sendo espancado com medo, diz que não conhece a Jesus. E imediatamente a Bíblia diz que o galo canta. E quando o galo canta, Jesus fita os olhos em Pedro. Jesus para Pedro: se fosse o meu e o seu olhar, sabe o que esse olhar diria? Eu te avisei que você ia me negar. Se fosse eu e você olhando para Pedro, nós iríamos dizer: eu bem que te avisei que você não ia suportar. Se fôssemos eu e você, nós iríamos acusar a Pedro e dizer: você disse que ia conseguir, mas olha aí, você não conseguiu. Agora eu estou aqui sofrendo e você está aí me negando. Eu não falei que você ia me negar? A Bíblia diz que quando Jesus olha para Pedro e o galo canta, ele chora amargamente. É um choro desesperador. Sabe por quê? Porque o olhar de Jesus foi diferente de tudo. O olhar de Jesus é como quem dizia: mesmo você me traindo, mesmo você dizendo que não me conhece, o meu olhar para você é um olhar de amor, é um olhar de perdão. Glória a Deus. O olhar de Jesus é diferente. O olhar de Jesus é diferente. Jesus está passando. Quando ainda estava fazendo seus milagres na terra, a Bíblia diz que um homem sobe na árvore para ver Jesus passar. O seu nome é Zaqueu.
quando Jesus chega debaixo da árvore, Jesus olha para cima e diz: Pedro, ô Zaqueu, desce, que me convém pousar na sua casa. As pessoas que estavam em volta olharam para Zaqueu e olharam para Jesus e diziam: como pode ele querer ir estar na casa de um pecador, cobrador de impostos? Mas o olhar de Jesus era diferente. Mas o olhar de Jesus para Zaqueu era diferente. O meu e o seu olhar deveria ser igual a eles, dizendo: como pode Jesus levar esse para sua casa? Como pode Jesus entrar debaixo do mesmo teto que ele? Mas o olhar de Jesus era diferente. Zaqueu se arrepende na hora e diz: se eu tenho defraudado alguém em alguma coisa, eu devolvo 4 vezes mais. E o olhar de Jesus que fez efeito na vida de Zaqueu. E Jesus diz para ele: hoje veio salvação a esta casa. Jesus está passando na rua. E de repente tem um grupo de homens, tudo com pedra nas mãos, pronto para atacar em uma mulher, dizendo que ela é adúltera, que ela foi pega no próprio ato de adultério. E Jesus, ao chegar perto, os homens, os fariseus daquele lugar, dizem para ele: o que o Senhor fala? A lei diz para que a gente taque pedra nela, que a gente a apedreje e que ela morra. O que o Senhor diz? A Bíblia diz que Jesus se assenta e começa a escrever na areia. E ele começa a dizer: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. O olhar daqueles homens era somente para aquela mulher, mas o olhar de Jesus não. Aqueles homens só conseguiam olhar para a mulher que tinha os seus erros e não conseguiam olhar para si mesmos os erros que eles cometiam. O olhar de Jesus transcende o nosso entendimento. O olhar de Jesus é diferente. Quando todos estão achando que é errado, Ele mostra de uma ótica diferente, nos mostra: não é como você está vendo. Para aqueles homens, aquela mulher tinha que ser morta. E Jesus mostra para ele que se eles estavam julgando com aquela medida, eles seriam julgados com a mesma medida com a qual estavam julgando. E se o pecado dela era passível de morte, o deles também seria passível de morte. Sabe o que acontece? Todos jogam suas pedras no chão e Jesus olha para aquela mulher e diz: aonde estão os teus acusadores? E ele não vê nenhum. Ele diz: eu também não te acuso. Vai e não peques mais. O olhar de Jesus é diferente. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Talvez envergonhado como aquela mulher, ou constrangido como Zaqueu. Eu quero te dizer que o olhar de Jesus é diferente de tudo que você já possa imaginar. Glória a Deus! O olhar de Jesus, ele é restaurador. O olhar de Jesus, ele é perdoador. Aleluia, Jesus. Caifás pega Jesus pela manhã e leva para Pilatos, para que Pilatos pudesse o julgar. Pilatos, ao receber Jesus, não querendo julgar a Jesus, ele pega e leva para Herodes. Herodes, por sua vez, da mesma forma, não querendo também julgar a Jesus, devolve Jesus para Pilatos. E Pilatos tem uma grande ideia: vou deixar o povo decidir. Nessa época eles tinham o costume de liberar um preso. Então ele coloca um dos presos mais defamados para estar junto com Jesus. E ele diz: Barrabás e Jesus. E ele coloca os dois e fala para o povo: quem vocês querem que eu solte? Este chamado Barrabás, ou Jesus chamado Rei dos Judeus? E o grito do povo foi um só: soltem Barrabás e crucifica a Jesus. E o que se ouve foi: crucifica-o, crucifica-o. O mesmo povo que se saciou dos milagres de Jesus,
O mesmo povo que se beneficiou dos pães e dos peixes. O mesmo povo que viu paralíticos andarem. O mesmo povo que viu Lázaro ressuscitar. Que viu o filho da viúva de Naim ressuscitar. Que viu Bartimeu sendo curado. Agora estava gritando: crucificam, crucificam, crucificam. A ingratidão do povo. E talvez você está agora aí com o seu coração pensando como pode essas pessoas terem feito isso com Jesus. Como pode aqueles judeus ter feito isso com Jesus? Meu irmão, nós fazemos isso com Jesus hoje. Nós fazemos isso com Jesus hoje. Quando nós infringimos um mandamento de Deus. Quando nós não fazemos e não obedecemos a ordem que Ele nos dá. Nós estamos negando a Ele. É como eu e você estivéssemos dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Era como que nós estivéssemos virando as costas para Ele. Era a mesma coisa que eles fizeram lá atrás. E o sentimento que arde em nossos corações é esse: como podem aquele povo ter feito tudo isso, tudo aquilo? Mas esquecemos que nós também fazemos a mesma coisa. Vemos o nosso Cristo, vemos tudo que Ele já fez por nós, e mesmo assim andamos errantes nesse mundo. Quando temos que mentir, mentimos. Quando temos que enganar, enganamos. Se for ao nosso próprio, nosso bel prazer, isso sobe além daquilo ao respeito e ao temor que temos a Deus. E quando fazemos isso, estamos dizendo: crucificam, crucificam. Aleluia, Jesus. Ao clamor do povo, Pilatos não tem o que fazer. Ele então lava as suas mãos, como quem está dizendo: foram vocês que escolheram dessa forma. E manda que levem Jesus para a punição de cruz. E começa aí mais uma sessão de espancamento de Jesus, agora de forma diferente. Prendem Jesus num tronco. Pegam um chicote chamado azorrague, com pontas me falhou a memória, de metal e de pontas de ossos, amarrado com a tira de couro na ponta. E os soldados romanos começam a desfilar chicotadas nas costas de Jesus. E à medida que essas chicotadas vão batendo nas costas de Jesus e vão agarrando em suas costas, e vão fazendo cortes profundos nas costas de Cristo, vão pegando em suas pernas, foram 40 chibatadas. As costas de Jesus ficam dilaceradas, as pernas de Jesus dilaceradas. Jesus todo ensanguentado, já não aguentando mais apanhar, já não aguentando mais tomar aquelas chicotadas. Ao fim delas, aqueles homens então pegam uma coroa de espinho, dizendo: você não é o rei? Todo rei tem uma coroa. E eles colocam uma coroa na cabeça de Jesus e com um pedaço de cana batem na cabeça até os espinhos entrarem no seu crânio. E a Bíblia diz que Jesus não gritou. Como um cordeiro mudo, ele foi ao matador. Porque quando ele estava sofrendo naquele lugar, ele só tinha uma visão. Ele só tinha uma coisa no seu coração. Eram as pessoas que iriam ser salvas através daquele sacrifício. Glória a Deus. Ele só olhava para mim e para você, meu irmão. Enquanto ele apanhava, enquanto ele sofria, ele só tinha um pensamento e uma visão: o meu rosto e o seu rosto. E ele dizia: vai valer a pena. Vai valer a pena. Jesus acabando de tomar aquelas chicotadas, depois da coroa de espinho na sua cabeça, é o momento de ele carregar a cruz. E a Bíblia diz que eles colocam a cruz nas costas de Jesus, e Jesus vai caminhando na via dolorosa até o Gólgota.
o Monte da Caveira, onde ele ia ser crucificado. E daí a gente começa a entender quando ele diz para os discípulos: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Ele está querendo dizer para os seus discípulos: olha, vai ser uma vida de sofrimento, uma vida de luta, porque o reino dos céus é tomado à força, meu irmão. A salvação que você tanto busca, ela não é dada a ti de mão beijada, não tem uma condição, ela é tomada à força, diz a palavra do Senhor. O reino dos céus é tomado à força. Olha o sofrimento, olha a luta que a gente passa para ser conhecido como cristão. Olha o julgamento, as pessoas como nos olham. O reino dos céus é tomado à força. E vendo isso, nós entendemos o que Jesus está querendo dizer com: tome a sua cruz e siga-me. Mas como ele conseguiu, ele vai dar força para que eu e você pudéssemos chegar até o final. A nossa cruz nós vamos carregar até o final. Porque aquele que for fiel até a morte vai herdar a coroa da vida. Glória a Deus! E vai estar com o Pai naquele lindo lugar. Jesus é morto naquela cruz. Ele é pendurado, preso de um lado as suas mãos, preso do outro lado as suas mãos com um prego. Os seus pés são presos juntos no madeiro. E eles lançam a cruz de Cristo, o levantam e jogam dentro daquele buraco onde já estava pronto para colocar a cruz em pé. E Jesus agora está dependurado, preso, esmurrado, esbofeteado, sangrando, o seu sangue se esvaindo e a sua vida indo embora. Ele então, vendo que já se cumpriu tudo aquilo que ele veio proposto a cumprir, nós chegamos ao ponto em que lemos: ele pede água e coloca o vinagre em sua boca, e ele brada para o céu: está consumado. O está consumado de Jesus, meu irmão, sai quebrando os aguilhões, sai rompendo as correntes. A Bíblia diz que os sepulcros eles se abrem. O véu do templo ele se rasga de alto a baixo. Porque já não mais precisamos de homens para estar diante do átrio do Senhor. O caminho está livre. E é por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Porque o caminho que era para chegar dentro do Santo dos Santos, meu irmão, a primeira parte era conhecida como o caminho. O lugar antes do lugar santo é conhecido como verdade. E o lugar do Santo dos Santos era conhecido como vida. E Jesus, quando está dizendo eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está querendo dizer: eu sou o tabernáculo do Senhor nessa terra. O véu do templo se abre de alto a baixo. E o caminho agora está aberto para que eu e você, pelo intermédio de Cristo, possamos estar dentro da sala do trono de Deus. Meu Deus! O véu se rasga e hoje nós podemos juntos estar aqui como igreja, congregados, clamar a Ele e poder sentir o abraço e o afago do Espírito Santo nos envolvendo. Porque o grito de Jesus está consumado. Ele ecoou sobre as nossas vidas. E hoje nós somos livres. Livres das amarras do inimigo. Livres das amarras de Satanás. Eles sepultam a Jesus. Algumas mulheres
limpam o corpo de Jesus com bálsamo, colocam Jesus em um túmulo, e durante 3 dias Jesus fica naquele lugar. E a Bíblia diz que algumas mulheres vão lá para ver o corpo de Jesus após 3 dias. E aquelas mulheres tomam um susto ao chegar no túmulo onde Jesus tinha sido crucificado. Porque quando elas chegam perto, a pedra que tampava o túmulo estava removida. E aquelas mulheres começam a chorar. E o anjo aparece para aquelas mulheres. Ele diz para ela: por que procura entre os mortos aquele que vive? O seu Jesus ressuscitou. Glória a Deus! Ele já não está mais aqui. Ele ressuscitou. Aleluia, Jesus. Por que procura entre os mortos aquele que vive? As mulheres vão contar a Pedro e aos discípulos que estão na casa. Assim que Pedro ouve que o corpo do Cristo já não está mais lá, ele sai correndo, ele e João, em direção ao túmulo de Jesus. A Bíblia diz que João chega mais rápido, mas não entra no templo esperando Pedro. Não entra no túmulo. E ao chegar dentro do túmulo, Pedro vê os lençóis jogados no chão. E o lenço que envolvia o seu rosto, o rosto de Jesus, hoje a Igreja Católica chama de Santo Sudário, dobrado em um canto, como se alguém tivesse dobrado e colocado. E Pedro então lembra de um costume judaico, em que quando os seus servos estavam servindo o seu Senhor, em que o seu Senhor se levantava da mesa e dobrava o seu lenço, ele não podia retirar nada da mesa, porque aquele dobrar do lenço estava querendo dizer que ele ia voltar para a mesa. Mas se ele embolasse e jogasse de qualquer jeito, ele não voltaria mais, então você poderia tirar as coisas da mesa. Então quando Pedro entra dentro daquele túmulo e ele olha o lenço dobrado num canto, ele entende o que Jesus estava querendo dizer. Eu fui, mas eu vou voltar. Glória a Deus! Eu fui por um instante, mas eu vou voltar. Pedro entende o que Jesus estava dizendo, que ele ia só por um instante, mas logo logo ele estaria novamente aqui nesta terra. Aleluia, Jesus. O seu Cristo não morreu. O seu Cristo vive hoje e eternamente. Ele está à direita do Pai. Apocalipse capítulo 19, versículo 13 diz assim: estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguia-nos o exército que está no céu, em cavalos brancos e vestidos linhos finos, brancos e puros. Da sua boca sai uma espada afiada para ferir as nações. Ela regerá com mão com vara de ferro. Ele mesmo que pisará o lagar, o vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto sobre a coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O seu Deus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Cristo morreu na cruz um dia, mas hoje ele está à destra do Pai. E hoje ele é visto como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele diz no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 8, se eu não me engano, ou 18, que ele diz que ele foi morto, mas agora ele vive eternamente. Esse mesmo Cristo, ele quer que eu e você façamos parte dessa glória. A morte de Cristo naquela cruz foi muito mais do que para que vivêssemos uma vida hoje terrena. A morte de Cristo foi para que vivêssemos uma vida celestial com Ele na glória. E Ele disse e deixou uma promessa, que Ele ia para o Pai preparar morada para mim e para você. A casa celestial já está pronta, meu irmão. Agora nós temos que nos esforçar aqui embaixo para herdar o reino do céu, que
e é tomado à força para receber de Cristo as chaves da nossa casa celestial, qual Ele foi preparar para mim e para você. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. A cruz de Cristo, ela não foi o fim. Quando muitos pensavam que aquela cruz era o fim, para mim e para você, aquela cruz era o começo de uma nova vida com Cristo. Quando Jesus foi, a morte foi ceifar a vida de Jesus naquela cruz. Quando ela vem tirar a vida de Jesus com a sua foice, com o seu aguilhão, ela perde o direito de trazer a morte nessa terra. Por isso Paulo grita lá na frente e diz: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Travada ó foi a morte, tragada ó foi a morte. Jesus venceu na cruz. A cédula de condenação que estava sobre a minha vida e sobre a sua vida foi paga lá na cruz do Calvário. Glória a Deus! E hoje nós somos livres para adorar a esse Deus. A cruz foi o preço pago por mim e por você. Na cruz a porta da salvação foi aberta e o acesso aos céus foi liberado. Por isso diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó porta, ó portais eternos, que venha o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor Jesus é o Rei da Glória. Glória a Deus! O Senhor Jesus é o Rei da Glória. A cruz não foi o fim, meu irmão. A cruz foi o começo. Oh, Deus! Aleluia, eu quero orar com você. Mas antes, eu te fiz uma pergunta no início desse culto. Nós falávamos que eu te disse que eu ia te apresentar esse homem ao qual deu a sua vida por mim e por você. E eu pedi que você fizesse uma pergunta para quem está do seu lado. E a pergunta foi: você conhece Jesus? E eu te apresentei quem foi esse Jesus. Glória a Deus! Esse Jesus é o autor e consumador da minha vida e da sua vida. Oh, Pai! É por Ele e para Ele são todas as coisas. E é por causa dele que estamos aqui. A Ele seja dada a honra, a Ele seja dada a glória, e a Ele seja dado o louvor. Meu Deus! E por isso eu queria te convidar essa noite, à medida que o louvor vai estar cantando, você que quer aceitar esse Deus, você que se sentiu tocado com a mensagem de Cristo na cruz. Glória! Talvez você está afastado do Evangelho ou simplesmente não conhecia esse Deus maravilhoso. Mas hoje lhe foi apresentado um Cristo que se doou para que você pudesse estar aqui hoje. Glória a Deus! Um Cristo que é poderoso para reverter toda e qualquer situação na sua vida. Um Cristo que pode trazer um benefício muito maior daquilo que você tem pedido ou pensado. E à medida que o louvor for cantando, se você quiser se reconciliar com Cristo, se você quiser aceitar a esse Cristo, a esse Deus maravilhoso, não fique com vergonha, vem até aqui à frente, nós vamos estar orando por você. Meu Deus! O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado
mergulhados nesse Deus. Não perca mais tempo nessa terra, meu Deus. Não perca a oportunidade de se reconciliar com Ele. Jesus te chama para uma reconciliação. Não perca a oportunidade de estar diante desse Deus. Se vocês veio aqui a este lugar, é porque Ele tem um propósito para a sua vida. Você não chegou a este lugar à toa, não, meu Deus. Você veio a este lugar porque Cristo te impulsionou a estar neste lugar. O Espírito Santo de Deus te impulsionou a estar aqui. Alguém que quer aceitar a Cristo essa noite? Meu Deus! Feche seus olhos, eu vou orar, não vou me demorar muito. Feche seus olhos comigo nesta noite, nós vamos orar. Deus, nós glorificamos o Seu nome, Jesus. Exaltamos o Seu nome, Senhor, porque podemos sentir o poder do Seu Espírito em nossas vidas. Podemos sentir, Senhor Deus, o poder do Altíssimo nos envolvendo, Senhor Deus, como fez com Maria naquele lugar. Podemos sentir, Senhor Deus, o afago do Senhor em nossos corações. Podemos sentir, Senhor, o Seu amor profundo nos envolvendo, Senhor Deus, transformando e transbordando os nossos corações, Jesus. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Se tem alguém aqui esta noite, ó Pai, que entrou com dúvida no seu coração, Jesus, que entrou com o seu coração entristecido, Senhor Deus, ou mesmo pensando em desistir de te buscar, Senhor Deus, pensando em desistir, Senhor Deus, de carregar a sua cruz, Senhor, eu venho clamar a Ti essa noite, Jesus. Mas encontra essas pessoas, Senhor. Toma ela pela sua mão direita e te diz: eu te ajudo, eu te coloco de pé. Deus vai tomando essas pessoas nas suas mãos, Senhor. Pessoas que estavam pensando em parar, Senhor. Pessoas que não estavam aguentando mais, Senhor Deus, carregar a sua cruz. Mas hoje viram, Senhor Deus, que o que o Senhor passou para que elas pudessem estar aqui hoje, Senhor Deus, foi um alto preço, Senhor Deus. A Bíblia diz que não foi por ouro nem por prata, Senhor, mas foi pelo Seu sangue e pela Sua morte vicária naquela cruz, ao qual nós fomos comprados. E por isso a cédula de morte foi rasgada. E por isso o inimigo não tem mais autoridade sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, toma cada um aqui nas suas mãos. Restaura, Senhor Deus, aqueles que chegaram destruídos, Senhor Deus. Afaga o coração, Senhor Deus, daqueles que chegaram oprimidos, Senhor. Alivia o fardo daqueles que, Senhor Deus, que não aguentam mais, Senhor Deus, tanto peso nas suas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma cada irmão nas suas mãos essa noite, para a honra e a glória do Seu nome. Amém e amém. Você pode aplaudir a esse Deus, glorificar a Ele, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória.